O que precisamos? O que precisamos fazer? A priori de tudo, sermos retos diante do Senhor. 13 amém e 2 aleluia. Muito suave assim, mas saiu. Então, queridos, isso nos faz sermos retos, nos faz pensar em coisas que devemos nos afastar. Portanto, devemos nos afastar de quê? De atitudes pecaminosas, devemos nos afastar de pessoas que nos afastam de Deus. Devemos nos afastar de quê? De pessoas fofoqueiras que só tentam denegrir a imagem dos outros. Devemos nos afastar de quê? De lugares e situações que nos levam a pecar, que só afundam as nossas vidas. Temos que nos afastar disso. Você vai ganhar muito tempo se afastando dessas coisas. Amém? O salmista Davi, lá no Salmo 51, no versículo 10 e 11, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O espírito inabalável tem o mesmo sentido. E ele vai dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Alô? Amém? E eu quero concluir. Lá em Efésios 1:10 diz: para a dispensação da plenitude dos tempos. Não é sobre tempo que a gente está falando? Sim ou não? Para a dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando o tempo está pleno, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, queridos, precisamos fazer o quê? Mudar a direção do nosso tempo. Se ele não está bem aproveitado, vamos mudar a direção. Se não estamos sendo abençoados com o tempo que é disposto para nós, vamos fazer outra coisa, vamos mudar de direção sobre isso. Então, ao invés de passar o nosso tempo apenas com coisas, ou consigo mesmo, nós precisamos aprender a conhecer o tempo de Deus, conhecer o tempo com Deus e conhecer o tempo para Deus. O tempo de Deus, o tempo com Deus e o tempo para Deus. Alô? Aí nós vamos entrar no Kairos, no tempo dele. É por isso que ele promete, o próprio Jesus promete lá em João 10:10, na parte B, que ele vai nos dar vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e a tenho em abundância. Essa é a parte B do texto. Portanto, queridos, procrastinar, viver dando desculpas, perdendo tempo, certamente essas coisas irão nos afastar de uma vida próspera, abençoada e cheia de Deus. Não reclame de não ter tempo. Não reclame. Você tem tempo, sim. Tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para meditar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para ver os cultos. Tempo para ver os cultos e tempo para ver os cultos. Tempo para ver os cultos. Você tem tempo para ver os cultos. Não vem porque não quer, mas tem tempo. Tem tempo para dar atenção a seu marido, tem tempo para dar atenção à sua esposa, tem tempo para a sua faculdade, para a sua escola, para o seu trabalho, tem tempo para cumprir os propósitos de Deus. Você tem tempo para tudo isso.
Alô? Talvez alguns, eu falei alguns, precisam o quê? De organização. Organizar esse tempo. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Alô? Eu achei engraçado, uma certa vez, uma pessoa falando nesse texto, ele disse: há tempo, há é do verbo ter. Eu digo, é. Tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Então, queridos, isso aqui eu já disse uma vez numa reunião de líderes, de liderança. Estabeleça metas. Saiba transformar seus sonhos em projetos. E projetos em metas. Como é que se faz isso? Os sonhos, eles se transformam em projetos quando colocamos no papel. Você coloca no papel. E quando você põe data, você transformou em metas. Precisa somente o quê? Atitude. Fazer acontecer. Deus já te habilitou, Deus já te deu capacidade para isso. Amém? E é interessante que a atitude decorre na medida de sua perspectiva. Em Provérbios 23, 7, diz: como você vê, assim será. Como é que você vê? Como é que você se vê no trabalho? Você se vê crescendo, progredindo? Você se vê num novo trabalho? Como é que você se vê na sua empresa? Se vê crescendo? Se vê prosperando? É a palavra de Deus que diz: como você vê, assim será. Alô? Então sua atitude é que vai determinar onde você vai chegar. Você decide permanecer numa zona de conforto, vai viver deitado eternamente em berço esplêndido, mas não vai sair do canto. Não vai sair do canto. Querer não é poder, mas é o princípio de todas as coisas. Quando você quer, aí sim, você ora a Deus, Ele vai te dar a direção, você vai ter a atitude certa para chegar onde você está vendo. Mas precisa ver, onde é que você quer chegar? Como servo de Deus, é essa pergunta que eu queria que ecoasse na sua mente. Onde você quer chegar? Tá tudo bem? Tá. Mas o tempo passa. Pastor, tá ótimo. Sabe uma coisa que eu dizia muito? Foi o pior tempo da minha vida. Eu inventei uma coisa. Aliás, eu acho que eu vi em algum lugar e continuei replicando. Eu dizia o seguinte: e aí, Luizinho, como é que está? Eu digo: rapaz, se melhorar, piora. Mas não melhorava mesmo. E a coisa ia ruim, eu disse: se melhorar, piora. E ia piorando. Aí depois eu ouvi o pastor cantar isso, eu achei legal, sabe? Eu achei esse negócio aí. E ele dizia: eu nasci para sofrer. E eu passei algum tempo dizendo isso. Mas pensa em lapada.
Aí depois eu descobri, mas eu estou dizendo isso, que eu nasci para sofrer. Aí eu comecei a mudar a música. Eu nasci para ser vitorioso. Eu nasci para estar em Cristo. Eu nasci para ser conquistador. Eu nasci para avançar. Ah, queridos, foi o tempo que eu comecei a experimentar as melhores coisas de Deus na minha vida. Foi quando eu passei a enxergar diferente. Então eu queria trazer isso para vocês. E o que é isso, pastor? São dicas práticas. Dicas práticas que vai nos levar a uma nova perspectiva, a um novo horizonte para as nossas vidas. Amém? Deus nos deu tempo suficiente, queridos, para vivermos bem. Pastor, qual é o melhor tempo? É o hoje, é o agora. Porque o ontem já se foi, o amanhã ainda vem. Se quer alguma coisa melhor para amanhã, então plante hoje. Porque ontem não dá mais tempo de plantar. E se não plantou, não está colhendo. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se mexer. Era a velha frase do meu saudoso pai, com os empregados da padaria. Quando você estava muito escorado, com preguiça, sem fazer nada, ele disse: se mexe. Se mexe aí, senão os urubus te beliscam. Ou seja, parou, a carne apodrece, vira carniça. Então se mexe. Daí precisamos estar sempre o quê? Animados. Ter o ânimo de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia.